Oi gente, eu sou o André Lopes e hoje a gente vai falar de um tema muito importante para a Federal, que é o resumo. Para que você faça um bom resumo, é muito importante que você tenha algumas coisas em mente. Primeiro, resumo, eu imagino que a maioria de vocês sabe, é a questão de você separar as informações mais importantes para você conseguir construir um texto menor do que aquele original, tá? Como a gente está falando de texto da Federal, historicamente a Federal trabalha com 10 linhas no resumo, à exceção do vestibular 2016-2017, que a Federal deu uma colher de chá pra gente e fez com que o resumo tivesse 15 linhas. Mas, de qualquer forma, você tem no máximo 15 linhas para trabalhar. Como a gente sabe que eu preciso separar as informações mais importantes, não adianta a gente chegar aqui, ou qualquer professor chegar para você e falar assim, olha, sublinha as informações mais importantes. Por quê? Se você não sabe o que é uma informação importante, você não vai conseguir sublinhar. Vou te dar um exemplo. Geralmente a gente tem muita experiência com resumo na escola, né? O professor de biologia, o professor de história, de literatura entra lá na sala e pede para você fazer um resumo, né? Resuma lá o capítulo 2 da apostila. O que você faz? Você pega a sua caneta e pensa, bom, tem que sublinhar as informações mais importantes. Até aí tranquilo. Quando você olha para a apostila, vem aquela situação. O que é importante num texto de apostila? E aí você acaba indo pela intuição, né? No começo você sublinha tudo, né? Porque né, você está empolgado, tudo parece importante. Quando começa vai chegar no final, o que vai acontecer? Você começa ou a enjoar de sublinhar, ou então você começa a perder a noção do que aquilo é importante ou não. E acaba nem sublinhando nada. Passa isso para a sua folha e acredita que isso é um resumo. Tá, deixa eu contar um negócio para você. De tudo isso, única parte que você vai manter para o vestibular da Federal é sublinhar as partes mais importantes. Então, vai a primeira dica. Você precisa saber qual é o gênero do texto base que a Federal vai te dar. Federal aqui do Paraná. Então pense assim, primeira coisa. Historicamente, a Federal trabalha com textos de opinião, artigos. São textos que apresentam uma determinada opinião e desenvolvem isso a partir dessa opinião que a gente vai chamar de tese. Então, a primeira coisa que você tem que saber, como se organiza um artigo de opinião, tá? Um artigo de opinião, ele se organiza da seguinte maneira. Você vai começar o texto, ou o autor do texto base, ele começa apresentando o tema, ou seja, te dando uma noção básica do assunto, e ele pode fazer isso por meio de um dado, uma referência histórica, alguma coisa assim. Na sequência, ele vai apresentar uma tese, que é o que ele vai defender sobre aquele assunto, tá? Não necessariamente isso vai estar no primeiro parágrafo, ele pode se alongar um pouquinho mais, ele pode começar com a tese, mas você vai ter isso no início. A partir daí, ele vai fazer a justificativa, né? Ele vai justificar os motivos que ele tem para pensar naquilo. Ele aprofunda isso, cita um exemplo, um dado, alguma coisa para sustentar aquilo que ele está falando e chega a uma conclusão. Então, tecnicamente, separar as informações mais importantes num resumo é você fazer o quê? Achar a apresentação do tema, a tese, os motivos que ele dá, o aprofundamento, os exemplos, as provas e no final a conclusão, certo? Então você vai ter aí pelo menos 6 informações. Bom, tendo isso em mente, você vai partir para o texto. Pense assim, no resumo, a parte mais importante é a interpretação. Então, se você já está pensando em escrever o texto, se acalma. Vai passo a passo. Então, segue essas dicas que vai ficar mais legal. Primeiro, sempre procure a fonte do texto. O que é a fonte? É quem escreveu. Geralmente na UFPR ela está lá no final do texto, certo? Então você vai observar o que nessa fonte? Primeiro, se tem o nome do autor ou não. Por que isso? Porque o resumo você vai tirar as notas mais altas nos detalhes, né? Porque se a informação importante é a mesma para mim e é a mesma para você, o que vai fazer eu tirar mais nota ou nota mais alta que você? O detalhe, porque a informação é a mesma. Então vamos começar por aí. Olha a fonte, certo? Quem é o autor? Se tiver o nome do cidadão, a gente vai dizer que é um artigo de opinião. E quando você for escrever o seu texto, você vai se referir a texto ou artigo? Artigo, né? Você vai ganhar mais nota. Se não tiver o nome do cidadão, tiver, por exemplo, o local de publicação, tem lá só Gazeta do Povo, é bem provável que isso seja um editorial. Então, ao invés de você simplesmente dizer lá o texto, você pode se referenciar como editorial.
Posto isso, é muito importante você lembrar. No resumo, você tem que fazer referência, né? Porque afinal de contas o texto não é seu, o texto é de uma outra pessoa. Então, cada informação que você traz para o texto, você tem que também dizer que aquela informação veio de um autor. Vou dar um exemplo. Vamos pegar um texto lá de um articulista comum de cair em vestibulares, que é o Hélio Schwartzman, da Folha de São Paulo. Então, toda vez que você vai tirar uma informação do texto dele, você vai ter que se referenciar a ele. Por exemplo, de acordo com Schwartzman, ou Schwartzman defende, ou, enfim, o articulista afirma que. Por que isso é importante? Porque se for um editorial, as referências são de um jeito. Se for um artigo, as referências são de outro. Exemplos: artigo, o sobrenome dele, a profissão dele, posso me referenciar como articulista, que é a pessoa que escreve artigos, certo? Até mesmo o autor, ele, até é aceitável. Se for editorial, já é diferente, você não pode dizer o autor. Caso de editorial, eu posso me referir editorial, propriamente dito, posso me referir pelo nome do jornal, né? Por exemplo, se saiu lá na Gazeta do Povo, de acordo com a Gazeta, ou até mesmo o periódico, ou o jornal, ou a revista. Então, esse é o primeiro passo. Depois disso, você vai partir para a leitura do texto, certo? Segundo passo, então, a leitura do texto. Nunca, gente, você vai sublinhar todas as coisas na primeira leitura. Por quê? Porque você não sabe exatamente o que é mais importante. Então você vai fazer essa leitura e você vai, ao terminar, fazer a seguinte pergunta para você mesmo. Qual é o assunto do texto? Entenderam? Lê o texto inteiro. Ao terminar, se pergunte, sobre o que o texto está falando? Garanto que todos vocês conseguem, no mínimo, dar uma resposta básica. E aqui vai uma dica muito legal. Olha o título. O título te ajuda demais a você entender o que ele está falando. Vou te dar um exemplo. Pega o vestibular da Federal 2016. O título era Pacifismo, ou é 100%, perdão, então, de novo, pacifismo, ou é 100% ou não é pacifismo. Beleza? Mesmo que você não tenha lido o texto e não conheça nada, qual é o assunto? Pacifismo. Vou te dar outro exemplo. O vestibular mais antigo, o título era Promessas não realidades. Ok? Novamente, você não sabe qual é o texto. Só por esse título, o que você acha que ele vai falar? Bom, eu imagino, promessas não realidades tem algo relacionado com política. Ok? Promessas que não se tornam realidades. Esse é o segundo passo. Então, terminou? Qual é o assunto? Você determinou esse assunto. Beleza? O que eu diria para você, na primeira leitura, que você pode fazer, além da questão do assunto, é você sublinhar. Então, conforme você vai lendo, cada vez que você achar um advérbio, um adjetivo ou alguma expressão importante do autor, por exemplo, você está lendo o texto e ele diz assim, na política, é óbvio, é necessário que haja competência ou honestidade. Você percebe que essa expressão é óbvio, é uma expressão particular do autor? Na primeira leitura você pode fazer essas marcações. Por quê? Porque garanto para você que as informações importantes estão próximas dessas expressões. Então, sublinhou, terminou a primeira leitura. Quando você for fazer a segunda leitura, aí sim você vai sublinhar o que é mais importante, que você já sabe o que é, né? Porque você já sabe a estrutura. Então, a apresentação do tema, tese, a justificativa dele, o aprofundamento, as causas e as consequências que ele dá, as provas, uma comparação, uma referência histórica, um dado, e a que conclusão ele chega, certo? Se você sabe, por exemplo, que o assunto é pacifismo, ele vai falar sobre pacifismo, quando você for ler pela segunda vez, qual é a primeira informação que você tem que achar? O que ele pensa sobre o pacifismo? Qual é a afirmação ou qual é a ideia que ele tem a respeito desse assunto? Isso, quando você lê com essa visão, procurando isso, fica muito mais fácil, certo? Achou aquela informação. Qual é o próximo passo? Eu tenho que entender por que ele pensa aquilo, qual é o motivo que ele dá para defender aquela ideia. Novamente, vou para o texto e vou tentar sublinhar e localizar onde está isso. Achou esses porquês? Provavelmente ele vai aprofundar isso. Ele vai te dar uma causa, uma consequência desse problema, vai te dar um exemplo e no final você não pode esquecer do quê? De você olhar e perceber a qual conclusão ele chegou. Aliás, isso é um problema bem sério nas redações da UFPR. Por quê? O cara vai escrevendo, né? São 10 linhas, às vezes 15, mas geralmente 10. Quando ele chega lá na linha 9, ainda tem 2 parágrafos para ele resumir. E aí o que ele faz? Ele simplesmente ignora a conclusão. Então, faz essa última questão, marca a conclusão.
Aí você vai para o texto, beleza? Como que você vai estruturar esse texto, certo? Pense o seguinte, qual é a maneira mais comum de se começar esse tipo de resumo? Você vai começar lá, segundo o autor fulano de tal, em texto publicado em tal lugar. Tá certo ou tá errado fazer isso? Tá certo, você pode fazer, só que é uma redação extremamente comum. Qual é a minha dica? Poxa, você já não separou quais são as informações mais importantes? Então, sublinhou lá um negócio, você já não sabe que é a tese? Então, pegue uma informação que você considere relevante e inicie com essa informação. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do texto lá do pacifismo. O que o cara vai defender naquele texto é que ou você é 100% pacifista ou você não é um pacifista, certo? Como eu sei que essa é a ideia central, o que eu vou fazer com ela? Eu vou jogar no começo. Então eu posso dizer, por exemplo, o pacifismo, ou você é 100% ou você não é pacifista, certo? Comecei com a informação relevante. O que eu faço na sequência? Eu faço a referência à fonte. Então eu posso poder dizer, essa é a tese que defende o escritor tal, no artigo intitulado tal, publicado em tal local. E a partir daí você desenvolve as outras informações, tá? Detalhes que você não pode esquecer. Primeiro, não faça cópias. Evite cópias. Por mais que você faça entre aspas, tá legal? Quanto mais autônomo você for, melhor vai ser sua nota, tá? E não adianta querer dar aquelas... sabe aquela coisa que a gente faz quando está na escola? De pegar a frase e trocar uma palavra por outra, um sinônimo? Também não adianta. Então, quanto mais autônomo você for, melhor será o seu texto. Segunda coisa, lembre-se, o que você está escrevendo não é seu, é de um outro autor. Então o que você precisa fazer? Se referenciar a esse autor durante o texto, de acordo com o editorial. O editorial afirma que, certo? E terceira coisa, evite usar a primeira pessoa. O excesso da primeira pessoa desvaloriza o seu texto. Então, relembrando, as 3 questões. Primeiro, não esqueça de fazer as retomadas do autor. Depois, não esqueça de separar as informações mais importantes. E terceiro, não use a primeira pessoa e nem faça cópia. Beleza? Agora vamos para o resumão da nossa aula? Passo a passo, então. Primeiro passo, separar a fonte. Então, primeira coisa que você vai fazer é separar a fonte, certo? Não esqueça, pode ter autor ou pode ter só o local de publicação. Qual é a diferença? Autor, grave isso. Artigo de opinião, se tiver só o local de publicação, é um editorial, certo? Segunda coisa, você vai para a sua primeira leitura. Ok? Primeira leitura. Lembra do que tem que fazer? A primeira leitura você faz, termina e você se pergunta qual o assunto. Certo? Qual é a dica que eu posso dar para você? Lembre-se, dica 1, título. Ajuda pra caramba. E qual é a coisa que você tem que sublinhar? As informações principais? Não. Você vai sublinhar apenas os adjetivos e os advérbios. Então, sublinhar adjetivos e advérbios. Ok? Marcou isso. Por quê? É ali que você vai encontrar as informações mais importantes. Terceiro passo. Agora você vai para a segunda leitura e aí sim separar as informações. Beleza? Vai lá para separar as informações. O que você tem que saber? Lembra das informações mais importantes? Então eu tenho a apresentação do tema. Ok? Essa apresentação leva a uma tese, que leva a justificativas, que vai levar você para o aprofundamento do cara, que são as causas e as consequências, que por fim ele vai trazer
provas, né? Dados e não sei o que. E não sei o que é ótimo, né? Dados, fatos históricos e tudo mais, para que no final ele chegue a uma conclusão. Então veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 informações. Separou isso, agora você vai para a escrita. Então, agora a escrita. Então, vamos pensar o seguinte. Gente, você vai ter ali o quê? Vamos fazer com 10 linhas? Porque daí se tiver com 15, 5 linhas a mais, melhor para você. Então, imagina que você tenha, tá pequenininho, vamos ver se cabe aqui, 9, 10. Você tem 10 linhas, certo? Primeira coisa, gente, textos com 10 linhas dá para você fazer com apenas um parágrafo. Outra coisa que é importante você pensar é que você não pode fazer essas 10 linhas com uma frase só, né? Porque senão, imagina, 10 linhas, uma frase só fica muito longo. Então, tente separar, tá, não tem um limite, né? Não vou chegar para você e falar assim, ó, tem que ser desse tamanho. Mas imagine que a cada mais ou menos 3 linhas, você tem uma frase. Então, tente fazer esse texto com pelo menos, no mínimo, 3 períodos. Ok? 3 frases. Tá, agora aquela dica que eu coloquei para você. Lembra da aula? Primeira coisa, eu pego aqui, ó, nesse primeiro início e trago uma informação relevante. O que a gente vai dizer que é uma informação relevante? Sua tese, sua justificativa, a sua não, a do autor no caso, um aprofundamento, joga aqui no começo, mas a referência à fonte. O que é referência à fonte? Lembre, autor, título do texto e o local de que foi publicado. Beleza, trouxe essas referências aqui, vai para o restante do texto. No restante do texto, né, que é essa outra parte aqui, você vai colocar as demais informações, ok? O que você não pode esquecer? Retomada do autor. Lembra que o exemplo? Quais são as retomadas? Sobrenome, profissão. Então, segundo fulano de tal e, por favor, sem cópias. E você vai prometer para mim que você vai guardar a última frase do seu texto, essa que está aqui no finalzinho, para você apresentar o quê? Qual conclusão o autor chegou, certo? Qual é a conclusão do autor. Beleza? Se você conseguir se organizar mais ou menos dessa maneira, com certeza você vai ter uma excelente redação.